Olá, está começando mais uma edição do Agora com Lacombe. Hoje para olhar para 2023, panorama da segurança pública, o que vem pela frente a partir de 2023 nessa área tão importante. Para essa conversa estão aqui no estúdio comigo Jorge Lordello, apresentador da Operação de Risco, campeão de audiência aqui da Rede TV, que foi delegado de polícia aqui em São Paulo por 25 anos, especialista em segurança. Lordello, obrigado pela participação mais uma vez. Boa noite para você. Obrigado, o debate vai ser quente. E Emanuel Pessoa, advogado, comentarista político. Emanuel, muitíssimo obrigado pela sua participação. Boa noite. Boa noite, Lacombe. Prazer estar aqui com você, com o Lordello e com toda a nossa audiência. Bom, para a gente entender de cara, segurança pública, o que é atribuição federal, o que é atribuição estadual e o que é atribuição dos municípios, Lordello? Vamos lá. A segurança pública ela é feita pelos estados, basicamente, onde você tem as polícias estaduais, Polícia Civil, Polícia Militar. Nós temos hoje também, entre aspas, uma polícia municipal, que é as guardas municipais. Algumas armadas, outras não. Sim. O que acontece? Há uma reclamação muito grande dos policiais estaduais, pois falta ferramenta jurídica para que o policial possa trabalhar. Vou dar um exemplo de São Paulo. Foi feito um investimento muito grande em viatura, em armamento. Hoje o policial de São Paulo ele tem realmente uma condição de equipamento muito grande. Mas falta, paralelamente a isso, o arcabouço jurídico para você dar mais facilidade para o policial prender esse criminoso. Então, esse é um primeiro problema, aonde você precisa de uma lei federal. Vou dar aqui um exemplo logo de cara para a gente levantar um debate. A polícia tem sofrido um grande problema com a questão das algemas. Hoje, para você algemar um ladrão, o policial, lá como ele tem que pensar o seguinte: eu preciso algemar, não preciso. Ele precisa justificar o algemamento. Se ele, porventura, algema uma pessoa e um promotor, um juiz entende que ele não deveria ter algemado, ele pode responder por abuso de autoridade. O que eu quero dizer com isso? Há um vácuo na lei federal. O Supremo Tribunal Federal acabou entrando nisso e colocando algumas normatizações, mas nós precisamos que o governo federal, tanto o executivo como o legislativo federal, um dos casos é normatize a questão do algemamento. O outro problema é a questão da morosidade da justiça. Os processos são muito morosos. Eu opero com o direito penal há 35 anos. Há 35 anos em cada eleição, eu ganho um respiro. Eu falei, será que esse novo governo vai mexer? E nesses 35 anos, lá como a gente não verificou no processo criminal, ferramentas para agilizar, para tornar mais rápido, porque o julgamento tem que ser rápido e não demorado. Então, o que nós esperamos, o que o governo estadual ele espera é que o governo federal faça a sua parte e dê essas ferramentas para o policial poder trabalhar com mais vontade, com mais gana para prender ladrão. Então, Emanuel, tem todas essas restrições à ação da polícia e a gente pode dizer que as polícias, de um modo geral, enxugam gelo. Porque a legislação penal brasileira é muito ruim. Na verdade, leniente. Não, na verdade é pior ainda o problema, né? Porque o que acontece? No Brasil, a Polícia Federal, ela é responsável, por exemplo, crimes de tráfico internacional de drogas, ocorrências na fronteira, enquanto que ao nível dos estados nós temos a Polícia Militar, que seria a polícia ostensiva, patrulhamento de rua, e a Polícia Civil, que seria a polícia investigativa, a polícia científica, aquela que faria a apuração dos crimes. O que a gente verifica na prática, na quase totalidade dos estados brasileiros, é que, além dos problemas que o Lordello já levantou, que são problemas das normas, que realmente você imaginar, acho que a súmula vinculante número 8, né, Lordello, que o Supremo Tribunal Federal diz, faz a limitação de quando você pode fazer o algemamento de criminosos, é quando eles oferecem risco ao policial. A gente está prendendo um bandido, você está prendendo alguém que às vezes acabou de cometer um crime em flagrante delito, e se ele não estiver tentando fugir, se ele não estiver tentando fazer algo do tipo, não poderia ser algemado, isso é uma questão completamente absurda. Então, esses outros problemas que a gente enfrenta são falta de efetivo, falta de equipamento na maioria das polícias do Brasil, salários que não são atrativos para a maioria dos policiais, eles não vão trabalhar com uma segurança. A gente vê vários policiais no Brasil fazendo bico de segurança nos finais de semana, o que realmente acaba os tornando, deixando mais cansados, mais exaustos, compromete a questão do serviço. E existe um outro problema ainda, Lordello, que é uma questão que às vezes as pessoas não pensam. Mas quando você vai ao exterior, principalmente nos Estados Unidos, você vê que a população trata os seus policiais como heróis. São pessoas que têm um respaldo da população.
Enquanto no Brasil a gente não tem essa cultura de tratar o policial como o herói que ele é. Afinal de contas, Lacombe, é uma pessoa corajosa que sai da sua casa, deixa a sua família ali para ir na rua trocar tiro com bandido para defender terceiros. Doutor Emanuel, só um detalhe. Nós tivemos nos últimos anos no Brasil, Lacombe, N manifestações de N temas. N. Não teve uma manifestação em prol da polícia. Só quem faz manifestação da polícia são as associações de classe e os sindicatos. Então a sociedade, ela gosta da polícia, mas ela não briga pela polícia, para que a polícia possa ter mais autoridade ao trabalhar. Por exemplo, falei da lei do algemamento que precisa ser regulamentada. Outro detalhe, que é coisa recente, que é a audiência de custódia. Ia falar a audiência disso, de custódia que é contra trouxe o policial. Um trabalho desgraçado para a polícia. Você que me assiste, imagina que qualquer pessoa sendo presa, o delegado precisa deslocar uma viatura, deslocar um investigador, colocar essa pessoa numa viatura, ao invés dele trabalhar para investigar, levar para o fórum, para ele conversar com o juiz, para o juiz perguntar para ele, você foi bem tratado? Você sofreu violência psicológica? Você sofreu algum tipo de tortura? Você apanhou? Só para falar isso. Então, a audiência de custódia é algo que deveria terminar, porque não existe nem no ordenamento jurídico. Foi, na realidade, algo que foi criado no Supremo e depois acabaram aceitando isso no Congresso. Então, são esses detalhes que a gente está falando, e não é detalhe, é muita coisa, que acaba travancando o trabalho policial e gera o quê? Na ponta é crime, na porta da sua casa. A audiência de custódia, Emanuel, é algo absurdo. É sempre contra tragédia. O policial, né? É Pró-bandido, então, pró-réu. O que acontece é o seguinte, né, Lacombe? A gente tem uma Constituição que ela, em vez de ser interpretada pelo que ela está escrita, ela é interpretada da forma mais extensiva possível. E essa extensão da nossa Constituição, dos direitos fundamentais, essa interpretação excessiva, acaba gerando uma preocupação tão grande com a figura do acusado que não pensa na sociedade. Porque realmente podem acontecer condenações indevidas? Pode acontecer tratamentos indevidos? Podem, só que esses tratamentos indevidos, essas condenações erradas, elas são a minoria. Tem que se coibir isso? Tem. Tem que depois se indenizar as vítimas de uma condenação errada? Tem. Mas será que isso justifica toda a leniência, toda a lerdeza, toda a permissividade do nosso sistema punitivo? Eu acho que não faz sentido, porque quando você para ver, o Brasil tem uma taxa de homicídios estratosférica, baixou nos últimos anos, mas segue sendo estratosférica. A gente tem um povo que é pacífico, mas que acaba sendo vítima de uma quantidade absurda de crimes, porque não há punição. Onde não há punição, há um incentivo para o crime. Afinal de contas, o bandido pensa, eu vou lá, cometo o crime, mato alguém, consigo um dinheiro, dou um golpe, faço alguma coisa, fico no máximo 20, 30 dias na cadeia, o processo vai levar mais do que os 81 dias, ele vai conseguir, se tiver um bom advogado, responder em liberdade, condenação e prisão em bilionésima instância, a gente não adianta dizer que é no Supremo, é bilionésima instância, porque você consegue fazer infinitos recursos. Se você aí que está vendo... Quem tem dinheiro, né, para ter bons exato, advogados. porque se você entrar aí, quem está assistindo a gente lá, como entrar no Google e olhar, eu já vi um recurso que tinha mais de 40 siglas, embargos nos agravos, nos embargos, no agravo regimental, papapá, no recurso especial. Imagina a quantidade de tempo que isso não consome. Então, para quê? Para a maioria desses casos, no final a decisão ser confirmada, mas esbarrar numa prescrição ou descobrirem que se criou tanta dificuldade no processo penal que se cava a nulidade. Então, quanto mais complexo se faz o sistema, mais fácil de se cometer um deslize na apuração e na investigação que vai anular toda a condenação. Isso daí é terrível para a sociedade. Mesmo nos casos, Lordelo, em que há condenação, você tem progressão de pena, saidinha, visita íntima, os indultos, você tem uma série de medidas que beneficiam, que criam isso que o Emanuel falou, cria a impunidade que acaba gerando mais criminalidade, que gera mais, e assim vai. Olha, vamos lá. O meu programa aqui na Rede TV, a Operação de Risco, ele aponta uma coisa muito interessante, Lacombe, porque toda prisão realizada, o policial pergunta para o detido, você tem passagem pela polícia? E nós mostramos no programa que a maioria das pessoas presas são jovens, menores de idade, ou jovens até 23, 24 anos. Lacombe, a gente já pegou garoto de 16 anos que ele fala um rol de prisões que ele já teve. Ele sabe todos os artigos. Sobre os artigos de cabeça para baixo. Aí você pega um garoto de 20, 22 anos, ele conta os delitos que ele praticou quando era menor, os delitos que ele praticou quando era maior, e ele não estava procurado pela justiça. Então, esse prende e solta é muito ruim. Vamos aos Estados Unidos, como diz o doutor Emanuel.
A maioria dos estados americanos, eles têm a chamada lei do terceiro crime. Mas não importa a gravidade desses crimes. Você cometeu uma coisa mais leve, cometeu a segunda. No momento que você cometeu o terceiro crime, você está preso em cana, não sai mais. Você vai ficar mais ou menos 10 anos preso. E Lacombe, uma pessoa que fica 10 anos preso, isso eu posso te dizer, porque fui diretor de presídio, a pessoa sai sem força física para cometer outros crimes. Porque ela se desintegra dentro do sistema penitenciário. Não é brincadeira você ficar 10 anos enclausurado. Agora, a pessoa fica um ano e meio, 1 ano e 7 meses, ela sai com mais vontade. Porque ela pensou, pô, mas eu cometi um crime grave, já saí da cadeia. Então nós precisamos regular, e voltamos a nível federal, regular para acabar com essas soluções de liberar o preso. Mas tem um detalhe, que eu quero levantar esse debate aqui. Existe um motivo, sim, para não se apertar a lei. E eu trouxe aqui um dado muito interessante. Nosso sistema carcerário hoje tem mais ou menos 720 mil presos. Sistema carcerário lotado. O único sistema carcerário bom é o de São Paulo, que tem um super sistema carcerário. Os outros estados, está tudo caindo aos pedaços. Lacombe, hoje no Brasil nós temos 600 mil mandados de prisão em aberto. 600 mil. Então vamos supor que o próximo presidente queira fazer cumprir, e vamos fazer uma força-tarefa de todos os estados e Instituto Federal, vamos cumprir mandado de prisão. É óbvio que você não consegue cumprir os 600, mas eu te garanto que você cumpre 200 mil. Se todo mundo passar a procurar gente procurada. Bom, sabe o que vai acontecer? Você prende 200 mil. Lacombe, doutor Emanuel, coloca onde? Aonde você colocaria hoje, em 60 dias, mas isso 200 mil presos? Mas isso não justifica, que é uma ideia do PT antiga, o desencarceramento por superlotação de presídios. Não, nós temos que fazer o inverso. Nós não podemos desencarcerar. E aí? Nós temos que ter uma política pública de construção de presídios só por causa desses dados que eu acabei de trazer. Talvez com a participação do capital privado, provavelmente. O problema da participação do capital privado, algumas vezes, lá como é que nos Estados Unidos se comprovou que, às vezes, se veio acompanhado do aumento de uma pretensão punitiva, porque lá o sistema é um pouco diferente. As empresas donas de presídio, elas financiam a campanha de juiz, porque lá os juízes são eleitos, os juízes estaduais são eleitos, na maioria das vezes, e financiam também campanhas de procuradores gerais, porque lá o procurador-geral é eleito. Então, lá foi um problema. No Brasil, a gente ainda não tem esses dados, o nosso sistema é diferente. Os juízes aqui são concursados e os procuradores gerais de justiça, eles são escolhidos pelo governador dentro do Ministério Público. Então, talvez no Brasil funcionasse melhor, sim, você ter a iniciativa privada. Tem em Minas Gerais, não me lembro de outros estados. Tem parcerias público-privadas ao redor do Brasil para a construção de presídios. A questão é só ter cuidado no Brasil para a gente evitar esse problema nos Estados Unidos. Por quê? Não é que a gente não queira punir os criminosos. O que não dá é para ser... Porque tem um caráter punitivo que claro. Partidos de esquerda normalmente ignoram ou tentam ignorar. O maior problema que eu vejo, Lacombe, é essa questão do coitadinho. Isso é muito ruim. Essa todo visão... bandido é uma vítima da sociedade. Exato. Bandido... Lacombe, a gente está num país que tem muitas pessoas pobres. Você consegue ver exemplos sensacionais de pessoas no Brasil pobres que trabalharam e conseguiram construir vida digna. Talvez não tenham enriquecido, mas conseguiram constituir suas famílias e seguir uma vida, um padrão reto. Então, a gente não pode usar, como algumas pessoas fazem, a desculpa da pobreza para dizer que aquelas pessoas são vítimas da sociedade. Elas não são vítimas da sociedade, elas fazem escolhas éticas. E isso daí também passa lá, como muitos estudos mostram, que você tem uma desestruturação das famílias que corresponde ao aumento do crime. Tanto é que em comunidades em que há mais desestruturação familiar, costuma acontecer mais crimes. Isso não significa que você tem que usar a família, o modelo pai ou mãe, pode ser o modelo pai-pai, mãe-mãe, casais homossexuais heterossexuais. O que interessa é que a criança, ao crescer, ela seja cercada de bons valores para que ela entenda e consiga diferenciar o certo e do errado e não ser arrastada por uma vida de crime, porque é ruim isso daí que a gente tem hoje, que é essa ideia de que valores não importam mais. Os valores importam. Quando eles deixam de importar, você está estimulando que a sociedade vá para o buraco. Agora, tem um detalhe. Claro, Lacombe. Enquanto nos últimos 25 anos nós não tivemos nenhuma mudança legislativa federal capaz de acelerar todo esse processo que nós estamos comentando. Nenhuma. Desacelerou, né, Lordello, com a questão da prisão, não poder mais fazer a prisão em segunda instância. Sim, então, na realidade, só houve... A saidinha também está no Senado para ser aprovada, passou na Câmara dos Deputados. Só houve o nesses fim últimos da anos, garantias para uma pessoa que comete crime. Vamos lá, tudo bem.
Só que tem um detalhe, nesses 25 anos, nos últimos 25 anos atrás, nós tínhamos uma facção criminosa no Brasil, que era o Comando Vermelho. Uma. Hoje nós temos 83. Ou seja, o criminoso agiu rápido. O criminoso buscou novas formas de ganhar dinheiro. O criminoso se uniu. E hoje, pasmem, eu fui uma das pessoas que entrevistou juntamente no programa do Lacombe com o promotor Nico Gaquia, e ele disse aqui pra gente que não há, até hoje no Brasil, uma política onde você tem o governo federal e os estados conversando contra o crime organizado. Então, enquanto o crime organizado teve esse nicho empresarial que eles tomaram conta, se unindo, a gente verifica o quê? As polícias trabalhando muito sozinhas e sem um ordenamento que deveria vir de quem? Do governo federal. Porque o governo federal, para nós tratarmos de crimes federais e crimes que lidam com facções criminosas, nós temos que ter um interligamento entre estados e governo federal. E até hoje não existe. Até porque boa parte desses crimes, eles são relacionados a tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de armas. A gente não vai imaginar que essas armas que abastecem as grandes facções no Brasil são necessariamente armas fabricadas no Brasil. Vem aí a AK-47, que muitas vezes entra da Venezuela. Vem aí armas que vêm da Colômbia. Então, é diferente, Lacombe, você ter uma coordenação de não ter. O que acontece no Brasil é que a desorganização estatal, ela é tão grande, que você tem que ficar realmente desconfiado que não é só desorganização, parece, na verdade, uma organização para dar errado. Há dois pontos que eu gostaria de conversar com vocês. Bom, um em relação ao Nico Gaquia, foi um pedido dele para que os chefes das facções criminosas fossem isolados, levados para presídios federais com um sistema, né, de segurança maior. E a questão da redução da maioridade penal. Foi algo que trouxe o Lordelo aqui. Então, vamos começar pela redução da maioridade penal. Lordelo é a favor? Não tenha dúvida. Vamos lá. A gente tem que voltar na história, né? O Código Penal nosso de 1940, só para você ter uma noção, Lacombe, doutor Emanuel, naquela época, em 1940, a idade do brasileiro viver era 54 anos. Então, imagina, numa época onde as pessoas viviam, em média, 54 anos, você tinha uma idade penal de 18. Hoje, nós estamos chegando a 80 anos, sendo que um jovem, em 1940, ele tinha um entendimento emocional muito mais curto do que hoje. Hoje, quem tem filho em casa de 6, 7, 8, 9 anos, se espanta com a vivacidade do jovem. Então, é óbvio que nós diminuirmos a maioridade é algo que já deveria ter ocorrido há muitos anos. Nos Estados Unidos, eles fazem diferente. Eles fazem o seguinte: você cometeu um crime e você entende a gravidade daquilo, entende que aquilo é ilícito, independente da idade, você vai responder. Nós temos casos nos Estados Unidos de um garoto de 9, 10 anos algemado ao ser descoberto que ele praticou um crime. E não é crime pesado, é um crime leve. Então, nós temos que diminuir a menoridade. Só que diminuir a maioridade penal, eu discuto isso em televisão, Lacombe, há 20 anos. A questão da saidinha, eu discuto há 20 anos. Progressão penal é mais de 20 anos e não se muda. O que mudou, nós falamos aqui. Audiência de custódia, não pode algemar preso. Mudou as para garantias as garantias, os bandidos, mas eu não réus, consigo enxergar os últimos governos federais que tiveram realmente essa iniciativa de garantir ao cidadão de bem, de garantir o bom trabalho ao policial com as ferramentas jurídicas necessárias. E é óbvio, quem cometeu um crime grave, principalmente quem utilizou de violência, não pode ter benefício. Ele deveria responder o processo rápido, ser condenado e cumprir sua pena. Emanuel, redução da maioridade penal não é algo que a gente veja os partidos de esquerda defendendo. Na sua opinião, deveria haver a redução? Como é que seria o critério? Que idade? Não haveria idade? Seria como o Lordelo falou, como nos Estados Unidos? Lacombe, nos Estados Unidos, o que o Lordelo falou é verdade. Quando eu morei lá, inclusive, Lordelo, eu cheguei a fazer faculdade lá também, e eu realmente fiquei espantado, na verdade, um caso de uma criança de 5 anos, que ela respondeu criminalmente. Aí até eu fiquei pensando que aquela criança não tinha a condição de ter entendimento. Só que o que a gente vê na sociedade, muitas vezes, é um duplo pensar muito esquisito. Hoje você tem autoridades que defendem que uma criança com 7, 8, 9 anos de idade, ela teria maturidade para decidir sobre transição de gênero. Mas ela não teria maturidade para responder sobre um processo criminal.
Então, o que mais me preocupa, Lacombe, na maneira que a gente pensa, é que a gente não tem um critério único para as pessoas ao defenderem suas posições. Parece que essas posições elas não são defendidas com um argumento lógico e coerente, mas que é defendido de acordo com o sabor das convicções individuais. Para isso daqui pode, para isso não pode. Então, eu entendo que essa maneira americana de verificar a questão da criança ter ou não ter a maturidade, o entendimento suficiente, é o melhor critério. Contudo, no Brasil seria muito complicado, porque o que iria acontecer no Brasil, claramente, pelo nosso sistema recursal, é que o juiz de primeiro grau, que ele estaria muito mais impactado pelo crime, julgando aquilo todo dia, ele iria entender que uma criança de 12, 13, 14 anos teria maturidade. Quando aquilo chegasse no recurso nas Cortes Supremas, as Cortes Supremas superiores, elas iriam entender que aquela criança não tinha a maturidade. E aí o processo penal seria anulado e nós teríamos perdido todo esse tempo. Então, talvez, além desse critério, Lordelo, a gente podia ter um critério relativo, que seria a análise e o estudo, e um critério absoluto, que seria a redução da idade. A respeito da redução da idade, eu sempre defendi o seguinte ponto de vista. Existe um entendimento em direito chamado mutação constitucional, que é a ideia de que a Constituição tem que ser interpretada com a mudança dos tempos. Quando a Constituição de 88 foi passada, a maioridade civil era de 21 anos. A maioridade civil caiu para 18 anos, mas a maioridade penal, que já era de 18 anos, não sofreu uma queda para refletir o entendimento de que os jovens estavam mais maduros e mais capazes de se autodeterminar. Então, eu acho que o mínimo que se poderia fazer, o mínimo do mínimo, era a redução da maioridade penal para 16 anos de idade, que seria hoje a capacidade civil relativa, ou para 14 anos, que é a partir de quando se permite alguns tipos de trabalho para as crianças. Porque se você consegue entender que alguém maior de 14 anos tem entendimento para ter trabalho que não seja perigoso, noturno ou insalubre, por que essa pessoa também não teria entendimento para responder pelos seus atos criminais? Então, falta aí a gente ter uma uniformização da maneira de pensar. É tão complicado, Lacombe, a esquizofrenia das normas brasileiras, que, na média, os crimes contra o patrimônio têm uma punição mais grave do que os crimes contra a vida. Em relação à transferência, Lordelo, dos chefes das facções criminosas para presídios de segurança máxima, isso foi algo que acabou, o pedido do Lincoln Garcia, e o ministro, na época, o ministro Sérgio Moro, acabou implementando, levando isso adiante, algo que a gente não tinha visto antes, da maneira que foi. Deu uma boa melhorada? Deu uma boa melhorada, e nós sabemos que isso não precisa ser especialista em segurança. Isso é o básico do básico, que você tem que pegar líderes de organizações criminosas e afastá-lo do quê? Dos seus comparsas. Porque nós verificávamos o quê? Essas pessoas tomando banho de sol junto com outros pessoas que são criminosos e são da mesma facção. Um outro detalhe importante para a gente discutir aqui, além disso, é a questão da visita íntima e a questão de como lida, por exemplo, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem a visita, mas ela não é íntima. Ela é através de um vidro blindado e um interfone, e a justiça manda gravar a conversa. Ou seja, é para que o seu familiar bata um papo com você e vocês trocam algum tipo de informação, mas não informação criminosa. Hoje, o familiar e muitas vezes o próprio advogado vai buscar uma informação na cadeia que é uma ordem para levar lá fora e muitas vezes para matar um policial, matar um juiz ou matar um promotor de justiça. Volto a repetir, há quantos anos se fala no Brasil da visita íntima? E não muda. Então, no momento em que o promotor tomou essa iniciativa sozinha, um profissional, um servidor, houve essa transferência que foi sensacional, transferindo essas pessoas para longe da sua localidade e afastando essa conversa e, principalmente, tirando essa comunicação que é ruim, porque quem manda quer dar ordem. Se ele está isolado e quando você vai conversar com ele tem um monitoramento, não tendo a ordem, você enfraquece um pouco a organização criminosa. Emanuel, por que demorou tanto a transferência desses chefes de facções criminosas para presídios de segurança máxima? Só uma palavra, Lacombe, covardia. Não precisa dizer outra coisa. Covardia. Havia medo das autoridades. Eu na época, não morava em São Paulo, mas eu estava aqui, por coincidência, quando houve os ataques do PCC em 2006. 2006. Tá? Quando morreram mais de 50 policiais aqui naquele momento. Porque naquela época estava se falando em fazer a transferência. E aí houve os ataques. O que acontece? Quando o crime é uma coisa de força, Lacombe. Se ele sente o Estado acovardado, ele vai para cima.
Se ele sente que o Estado tem disposição de combater, eles já pensam, será que o combate vai valer a pena contra as forças de segurança? Então, naquele momento, o crime sentiu que eles teriam a capacidade, o Estado teria uma reação muito mais fraca do que a capacidade do crime de colher frutos com aquilo. E foi verdade, tanto que a transferência não aconteceu. Já o estado de mentalidade das autoridades envolvidas, da disposição da sociedade, de promessas de campanha, de apoio no Congresso Nacional para as medidas, fez com que o crime pensasse, será que compensa tanto dessa vez tomar a mesma medida? Além do que, a operação foi bem mais organizada. A gente teve participação realmente da Polícia Federal e, se duvidar, deve ter tido até das Forças Armadas, sem a gente saber, para garantir que aquela transferência fosse uma transferência que acontecesse de verdade. Então, isso coíbe claramente a retaliação do crime. É importante, Lacombe, a gente dizer o seguinte, o Lordelo trouxe algo muito, muito inteligente e bem colocado, quando ele falou, logo no começo aqui do programa, sobre o crime estar com atividade empresarial. A gente não tem como negar que hoje as organizações, as facções criminosas no Brasil são verdadeiras empresas, atuam de forma extremamente profissional, não tem amador. A gente pode até falar no popular, não tem menino nesse negócio, só tem realmente gente inteligente. Você consegue imaginar, alguém consegue dizer que independentemente dos atos criminosos, dos crimes que comete, que o Marcola não é brilhante? Ele é brilhante na administração da organização dele. Se ele não fosse, não tinha crescido tanto. Quando você tira esse líder brilhante, obviamente a organização ela sofre. Por quê? Porque você tira a liderança, é como se você remover o CEO de qualquer empresa que está fazendo a empresa crescer. Vai diminuir o crescimento, sem contar que as pessoas que estão embaixo vão disputar a posição. E essa luta interna também atrapalha qualquer empresa, como atrapalharia a organização criminosa. Então, o isolamento dos líderes realmente desorganiza a atividade criminosa. Então, se a gente começar a pensar nessas organizações como empresas, a gente consegue tirar grandes lições da vida corporativa sobre como tentar desbaratar o crime. Eu queria falar agora de dois dados bons. Claro, a gente tem números, Lordelo, estávamos falando aqui antes do programa, números muito altos, né, de taxas de criminais, né, muito, muito altos. Muito homicídio, muito latrocínio, muito furto, muito roubo, muito. Mas tivemos, nos últimos 4 anos, vamos para 2 pontos. Redução da taxa de homicídios. Depois eu quero falar da apreensão de drogas, mas taxa de homicídios, Lordelo, porque a gente chegou a esse número, hoje está em torno de 40 mil ano, né? É muito, mas já foi de 60 mil. Como é que a gente conseguiu essa redução nesses últimos 4 anos, Lordelo? Olha, isso é um dado muito positivo, que a gente tem que lidar com números, né? Então, você tinha aí 55, 60 mil, hoje tem 40. São 20 mil pessoas que deixaram de ser assassinadas. Nós temos uma série de explicações. Existem pessoas que alegam que a compra de armas por pessoas honestas tenha contribuído para esse número. Uma outra ala diz que quanto mais o crime se organiza, mais o crime se impede de matar desafetos, como acontecia antigamente. Mas, independente do caso, é um fator muito positivo. Em contrapartida, Lacombe, eu quero trazer aqui, eu escrevi um artigo essa semana sobre o Pix. O Pix é uma ferramenta bancária fantástica, foi criada agora em setembro de 2020. Só que ela não teve uma preocupação com a segurança do cliente. O cliente virou um terminal bancário volante. E hoje nós estamos vendo, nós que moramos em São Paulo, mas você que mora no resto do Brasil, assaltos nos bairros onde não existiam Lacombe. A pessoa quer o seu celular, quer o seu aplicativo de banco e lhe obriga ali, dentro do carro, às vezes encostado no muro ou às vezes dentro da sua casa, fazer transferência. Na década de 90, eu me lembro que eu participei, o Brasil teve um auge da extorsão mediante sequestro, e a Polícia de São Paulo, me lembro aqui, trabalhando brilhantemente com a divisão de sequestro que não existia, acabou. Só que agora a coisa entortou. Porque o crime de extorsão mediante sequestro ocorre no Brasil, às pencas, e as pessoas estão com muita preocupação. E aí o que redunda? O que eu tenho verificado na noite de São Paulo? Menos gente saindo à noite. Restaurantes fechando por falta de movimento. Mesmo com a limitação de transferência de valores, né? Porque você tem agora uma limitação a partir de certa hora, você não consegue transferir. Quando você limita o valor, ele te segura no cativeiro. Até a hora. Até a hora. O elo mais frágil é o correntista. Então, quem tem amigos que frequentam noite, pessoas que eu conheço, Lacombe, que gostavam de sair com a sua família no restaurante, não vão mais. Pedem comida em casa. Isso você desestabiliza o comércio noturno, a vida noturna. Eu não consigo imaginar hoje uma moça com uma amiga
Não, vamos pegar o carro e sair à noite em São Paulo. A pessoa tem receio, Lacombe, de assaltos nos bairros, que hoje você pode ver através do WhatsApp, a gente recebe cotidianamente. Então, é um outro problema que nós temos que resolver agora, que é o Pix, que é uma ferramenta sensacional. Ele teve condições de você poder fazer transferência a qualquer hora do dia sem pagar o TED, mas, em contrapartida, trouxe um problema sério, tanto a nível de crimes digitais, onde eles conseguem entrar na sua máquina e extrair o seu dinheiro, como aconteceu com a Iris Stefanelli, que trabalhou aqui na Rede TV. Ela estava aqui no bairro dos Jardins, ela foi assaltada, roubaram o celular dela. Roubaram com o celular em tese fechado. Chegou na casa dela apavorada, quando ela foi consultar, doutor, os bancos tinham sido subtraídos da conta dela R$150 mil. E aí começa uma luta da vítima para tentar reaver esse dinheiro, coisa que não é fácil. Então é um outro problema que nós estamos enfrentando e voltou. Infelizmente agora é para ficar, se não for tomada uma medida enérgica, que é o crime de sequestro, a extorsão mediante sequestro, que qualquer pessoa correntista que tem um aplicativo de banco pode sofrer. Manuel, em relação às taxas de homicídios, que foram reduzidas drasticamente, caíram para em torno de 40 mil, ainda um número alto, mas bem abaixo do que a gente tinha. Quais são as explicações? Eu tenho para mim que o aumento do número de pessoas com porte de armas correspondeu a uma queda do número de homicídios. Quando a gente para pensar nesse exemplo, a lógica ela vem de uma regra de guerra chamada deterrence, né, que foi muito aplicada na Guerra Fria. O que era a ideia? Os países buscavam ter armas nucleares, porque cada país entendia que se ele tivesse arma nuclear, nenhum outro país teria coragem de lhe atacar. Afinal de contas, se você me ataca, eu acabo com você, nós dois nos destruímos. Então, a destruição mútua garantida. Quando você aumenta o número de armas de fogo, e é isso que defendem essas pessoas que aplicam a deterrence à queda do número de homicídios, quando você aumenta o número de armas de fogo, o bandido ele fica mais receoso de atacar o cidadão, porque ele não sabe se naquele ambiente em que ele vai cometer um crime, aquela vítima ou as pessoas que estão ao redor não estariam armadas, prontas a fazer a defesa. Tanto que nos últimos anos a gente consegue ver que aumentou muito na televisão caso de bandido que vai cometer o crime e aí ele é morto por alguém que estava passando, um cidadão que estava com a arma, com o seu porte de arma e atirou, protegendo o terceiro que estava sendo vitimado. Claro que essa explicação ela pode ser uma explicação muito simplista, pode ter muitos outros fatores que corresponderam a isso. Por exemplo, você pode dizer que o fato de ter havido mais organização do crime, como você mesmo trouxe, poderia ter sido um fator. Mas eu vejo essa correlação porque os países, historicamente, com maior número de armas, eles têm correspondido a países com menor índice de homicídios. Então, por exemplo, a Suíça é um dos países mais armados do mundo, talvez até mais do que os Estados Unidos em número de arma por habitante, e a Suíça tem uma taxa de criminalidade lá embaixo. No próprio Estados Unidos, essa questão de crianças que têm utilizado armamento, pessoas que têm feito atentados, é algo que tem crescido apenas nos últimos anos. Mas na década de 40, 50, 60, 70, que os Estados Unidos tinham mais ou menos o mesmo número de armas por habitante, isso não acontecia. Então, muitos comentaristas americanos interpretam isso como uma crise de valores e não relacionado ao posse de arma. Então, eu entendo que a posse de arma ela deve ser assegurada ao cidadão de bem, desde que efetivamente hajam os exames psicológicos extremamente rigorosos, com avaliações periódicas para garantir que a gente não está armando um maluco. Fato é que aquele papo que havia de que para cada 1% de aumento do número de armas legalizadas haveria 2% de aumento na taxa de homicídios, isso foi por água abaixo. Isso não se revelou verdadeiro. Agora, a gente tem um novo governo a partir de 1º de janeiro, Lordelo, que vem para tentar derrubar todos os decretos, para tentar dificultar mais uma vez o acesso às armas. É um passo atrás isso? Olha, eu acho muito triste quando a gente envolve ideologia com política pública. Mas é uma questão de liberdades individuais. Eu nem vejo tanta essa relação entre o número de posses e CACs com taxas de crimes. Mas como liberdade individual, eu acho que é uma garantia. Olha, eu acho que quando você fala em porte de arma, é muito simples. Nós temos que fazer uma comissão com gente que entende de segurança pública. Não é achismo, não é opinismo. Eu vou te dar um exemplo aqui muito curioso e muito interessante. Vamos pegar a categoria dos vigilantes cadastrados e treinados e certificados pela Polícia Federal. Essas pessoas trabalham com arma
todo dia, mas elas não podem ter porte de arma. São pessoas habilitadas, treinadas, requalificadas, têm uma carteira expedida pela Polícia Federal. Elas não podem portar uma arma de fogo, só podem portar no local de serviço. Então, nós entendemos que algumas categorias deveriam ter. Outro detalhe importante para a gente conversar aqui, nós não conseguimos ter a Polícia Municipal. Não se consegue dar poder de polícia para a Guarda Municipal. Nós tivemos esse ano aquela decisão no STJ que confrontou as atribuições das guardas municipais, tirando direitos, e o guarda municipal fica, pô, será que eu posso abordar alguém? Nós chegamos num cúmulo com a lei de abuso de autoridade, se não me engano é 2020 ou 2021, onde o policial hoje, para abordar alguém, ele tem que fazer uma verdadeira reflexão se existe a atitude suspeita capaz de se justificar uma abordagem. Então, todos esses detalhes, eles deveriam ser analisados por uma comissão de gente que entende de segurança pública e vive no dia a dia. Você vai pegar os advogados que gostam dessa área, os delegados, os juízes, os promotores, os oficiais da PM, o pessoal do Exército, e sentar todo mundo e decidir, olha, o que nós precisamos para dar jeito. Agora, o doutor Emanuel morou nos Estados Unidos. Eu vou trazer um dado aqui que é fantástico. Quem viaja para os Estados Unidos sabe que lá tem segurança, concorda, doutor? Tem. Lá tem segurança. Como é que o senhor me explica, doutor, que os americanos têm hoje presos 2.200.000 americanos? Eu acho que são 4 milhões, Lordelo. Não, 2,5 milhões presos e 1,5 milhão, 2 em regime de condicional, é como se fosse preso, mas não está encarcerado. Mas vamos dizer, se juntar o preso com essa pessoa que está em liberdade, mas em completa vigilância, são 4 milhões. Mas vamos pegar só os encarcerados, 2,2 milhões. E no Brasil, 700 mil. Sendo que lá é um país que tem segurança. Qual que é a estratégia do americano? É o seguinte, cometer um crime pequeno, um crime médio, você vai preso. Aquela velha política da tolerância zero, né? Não tem choro que nem serve vela. como exemplo. Se você faz um pequeno delito, esse crime de menor potencial ofensivo, então a Mas pena esse é um alternativa... problema mesmo, lá como você foi em cima. A Califórnia passou uma norma... A Califórnia está numa situação muito delicada. Exato, porque lá a legislação penal é estadual. Então, a Califórnia passou uma norma que se você cometer crime, o roubo, o furto, que for até $950, se eu não me engano, não vai preso. Então, o que a gente vê todo dia na Califórnia são aquelas pessoas invadindo as lojas e fazendo saque. Não tem o que fazer. Porque o segurança da loja, muitas vezes eles não vão fazer nada, porque eles correm o risco de serem acusados de agressão física. Então, essa leniência do crime que tem acontecido nos Estados Unidos tem mostrado o aumento da criminalidade. E em algumas cidades americanas, porque lá você tem polícia municipal, tem polícia estadual e você tem a polícia federal nos Estados Unidos. Majoritariamente, a polícia de rua, patrulhamento, ela é municipal. E o que você está vendo hoje são várias cidades americanas, normalmente governadas pelos democratas, que têm um movimento de diminuir o financiamento e o pagamento à polícia. Quando isso ocorre, os índices de criminalidade disparam. É um completo absurdo. A gente tem que entender, o brasileiro tem que ter a mentalidade de prestigiar a nossa polícia, dotar a nossa polícia dos instrumentos jurídicos necessários e mudar as regras de processo penal para garantir a velocidade do processo. Sem isso, não tem paz social, é enxugar gelo. E uma das propostas do PT, isso está claro, muita coisa a gente não sabe ainda, mas isso está claro desde o início, é, Lordelo, a criação do Ministério da Segurança Pública, desmembrado do Ministério da Justiça. Você acha uma boa ideia? Eu acho uma boa ideia que nós temos que privilegiar a segurança pública com gente que entende de segurança pública. Vamos pegar aqui no estado de São Paulo, em vários estados. Você tem a Secretaria de Segurança Pública e você tem a Secretaria de Justiça. Agora, é óbvio que esses secretários de Justiça e de Segurança Pública, eles têm que tocar na mesma nota. E a mesma nota é a população. Por que eu sou favorável à criação do Ministério da Segurança Pública? Porque o problema é gravíssimo, Lacombe. Eu vou dizer uma coisa para você. Se nós resolvêssemos hoje no Brasil o problema da falsificação e do contrabando, nós geraríamos milhões de empregos imediatamente que são perdidos no Brasil. Hoje o empresário deixa de abrir uma empresa porque ele já sofreu com o crime, já sofreu com assalto e perdeu. Então o combate à criminalidade, ele não traz só a tranquilidade que todo mundo quer de poder sair à noite, de você poder andar com o seu cachorro, mas também você poder ter um comércio com a porta da rua
e não ser assaltado. Então, eu entendo, é óbvio, eu vou defender a segurança pública porque é a área que eu estudo, é a área que eu sempre trabalhei, que você ter um ministério voltado para isso é nós concentrarmos força, mas nós temos que ter um ministro da Justiça que tenha muito alinhamento de ideias para que essa discussão e esse enfrentamento gere em mudança legislativa que todo policial lá da ponta, é o policial militar que está lá dentro da viatura, é o policial civil que está no plantão, sofrendo no dia a dia, e é o que eu queria levantar um dado interessante, de delegados que eu converso, que o delegado fala, poxa, eu preciso levantar um dado para prender uma quadrilha do Pix, eu não tenho autoridade como delegado de fazer esse pedido direto ao banco. Eu sou obrigado a me socorrer da justiça, isso são dias ou semanas e o dinheiro some. Então, toda essa agilidade processual precisa vir tanto para a Polícia Judiciária como para a área de Justiça Criminal. Então, eu acho que é interessante nós termos uma área forte de segurança pública. Emanuel, qual é a sua opinião sobre a criação do Ministério da Segurança Pública? Lacombe, eu acho que não faz sentido apenas a criação do Ministério da Segurança Pública, porque no final do dia o que vai acontecer é o seguinte, nós vamos esvaziar o Ministério da Justiça. O que vai sobrar no Ministério da Justiça? Porque tudo que nós vemos no Ministério da Justiça são as atuações da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as fronteiras. Então, no final do dia, o que vai acontecer é que, na prática, você está mudando o nome do Ministério da Justiça para Ministério da Segurança Pública e deixando uma pasta da Justiça esvaziada. Seria muito melhor que nós tivéssemos uma pessoa entendida, um profissional gabaritado e com capacidade de execução, que assumisse o Ministério da Justiça e que ele tivesse também não apenas essa capacidade de execução, mas também de articulação para aumentar as verbas e conseguir negociar com o Congresso Nacional mudança de normas legais. Alguém que conseguisse ter um apelo popular para tocar os deputados e senadores. Porque a gente sabe que no final do dia, deputados e senadores têm seus próprios interesses, mas todos eles querem ser reeleitos. Então, um ministro com capacidade de articular isso, de fazer a população entender a necessidade dos deputados e senadores realmente aprovarem mudanças legislativas, seria muito melhor do que simplesmente criar um novo ministério, que muitas vezes, nesse caso, vai ter uma duplicidade de atribuições. Nordelo, então, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Nacional, Sistema Prisional Federal, isso teria que ficar necessariamente no Ministério da Segurança Pública, porque há discussões também quanto a isso. Sim, eu acho o seguinte, o Ministério da Justiça vai lidar com toda essa área da justiça, do Poder Judiciário, que nós precisamos ter muitas transformações. Eu tenho amigos juízes e promotores que eles alegam, Nordelo, o processo é emaranhado, é muito truncado, então tem que ter um estudo profundo nessa área, mas paralelamente, a segurança pública nós temos que reestruturar. Para quê? Para criar novos modelos, assim como eu falei anteriormente, e o doutor Emanuel concordou, que o criminoso teve a cabeça empresarial, uma estrutura empresarial. Tanto é que você vê hoje a Polícia Federal fazendo apreensões de mansões, de aviões, de situações, e isso é uma ponta do iceberg que foi localizado. Então, eu acho que a segurança pública precisa ter um ministério só dele para a gente concentrar. E a justiça precisa se concentrar nas soluções de rapidez. Rui Barbosa tem uma frase que eu estudei na época que eu adorava, que ele dizia o seguinte, justiça tardia é injustiça. Então, se a justiça brasileira demora, ela está fazendo injustiça, ela não está fazendo justiça. Lacombe, se nós acelerarmos os processos, criar situações de arbitragem criminal para resolver o processo numa única audiência, como é feito nos Estados Unidos, que são os acordos. Você faz o acordo, não tem processo, a pessoa já cumpre a pena. Nós faríamos o quê? Nós esvaziaríamos os processos para que os juízes possam se concentrar naqueles processos mais graves. A gente já tem, né, Nordelo, hoje o equivalente no Brasil, o plea bargain, né, que é o acordo de não persecução criminal. Contudo, o que a gente precisa no Brasil é ter uma segurança jurídica maior para que os promotores e os advogados possam fazer esses acordos. Porque hoje o que a gente vê é que, na prática, muitas coisas acabam sendo questionadas em instâncias superiores. Então, tem muito juiz de primeiro grau que até gostaria de dar interpretações à lei que permitiriam uma maior agilidade, mas sabem que isso vai esbarrar num excesso de garantismo e formalismo nas cortes superiores. Então, quando você falou aí a questão do Ministério da Justiça se concentrar em reforma legislativa, eu até entendo essa necessidade. O que eu não vejo é a necessidade de cindir os ministérios. Isso poderia ter um secretário dentro do Ministério da Justiça, um secretário de desburocratização, um secretário de reforma do processo penal,
para tocar isso. Eu vejo que, na verdade, a gente vai ter duplicidade de equipes, a gente vai ter discussão de verbas, a gente vai ter necessidade de um ministério ficar oficiando o outro, acho que vai aumentar a burocracia. Eu concordo contigo, 100%, precisa realmente de alguém mais entendido. A gente precisa tirar certos ministérios do âmbito político e deixá-los no âmbito técnico. Doutor, aqui no Brasil, nós temos o Juizado Especial Criminal, que era para fazer essa coisa rápida, mas só era. Você tem processos do Juizado Especial Criminal que começa com, está faltando laudo, preciso ouvir, demora um ano e meio. O americano, ele é prático. E eu disse que no americano você tem 2,5 milhões de americanos presos em cárcere, porque lá é prático. Vou contar um exemplo de um rapaz taxista em São Paulo, que eu conheci, pegando um táxi, ele me reconheceu, começamos a conversar, e ele falou para mim, Lordello, eu morei 5 anos em Nova York. Fui para Nova York ganhar dinheiro para comprar uma casa aqui. E eu falei, como é que foi a experiência lá? Foi muito boa, só tive problema na primeira semana. Eu falei, por quê? Porque eu fui pegar o metrô e eu percebi lá que a roleta, ela não trava. Você tem que colocar o bilhete e a roleta, ela é destravada. Quando eu descobri isso, para que eu pudesse ganhar o dinheirinho da corrida, eu fingia que colocava o ticket e ele rolava a roleta e saía sem pagar. Foi o jeitinho brasileiro que ele resolveu em Nova York. Depois de uma semana, quando ele passa, policiais da paisana grudam nele, Lacombe, algema, leva para a delegacia, formaliza um boletim de ocorrência e no dia seguinte vai para a corte. Foi na corte porque ele burlou uma catraca de metrô. Na corte, ele tinha um advogado, tinha um promotor. Fizeram uma conversa e falaram, olha, se você negar esse crime, nós vamos fazer um processo. E se esse processo redundar na sua condenação, você vai responder por outro crime que é a mentira. E se eu confessar? Se você confessar, nós vamos aqui discutir e estabelecer uma pena. Aí ele falou, tá bom, qual seria a pena? Houve uma discussão, seria 2 dias de prisão. Ele aceitou. Imediatamente ele sai da corte, vai para um presídio onde ele fica numa cela com um americano, ficou 2 dias e foi colocado em liberdade. E aí ele me disse, Lordello, a partir daquele dia, eu percebi que aqui nos Estados Unidos eu não poderia dar uma de esperto. Eu não poderia fazer coisa errada. E eu passei 5 anos trabalhando, ganhando meu dinheiro e voltei para o Brasil. Comprei uma casa para mim, comprei uma casa para minha mãe. Nós precisamos dessa agilidade. Por quê? Porque nós temos em delegacias de polícia hoje inquéritos policiais de cheque sem fundo de R$200. Nós temos inquérito policial de uma bicicleta que vale R$1.000, que no inquérito demora 1 ano e meio, mais 2 anos de processo. Você compraria 300 bicicletas. E não se resolve isso no Brasil. Por isso que o Ministério da Justiça tem que se embrenhar em resolver esse problema da lentidão que Rui Barbosa já dizia, justiça tardia é injustiça. Emanuel, em relação à prisão após condenação em segunda instância, tem esperança de que isso passe no Congresso Nacional? Bom, o que vai acontecer aqui, Lacombe, é que mesmo que isso passe no Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal fez uma interpretação da Constituição, que a Constituição diz que ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, não vai ser uma lei que vai mudar isso, e se o Congresso passar uma lei interpretativa, o Supremo vai dizer que essa interpretação ela é contrária à literalidade da Constituição. O que sobraria para o Congresso Nacional? Promulgar uma emenda constitucional. Só que aí você tem um segundo problema. O sistema constitucional brasileiro autoriza que a Suprema Corte diga que emendas constitucionais são inconstitucionais. Por quê? Porque, segundo a interpretação já consolidada do Supremo Tribunal Federal, algumas regras da Constituição não podem ser mudadas, que são as chamadas cláusulas pétreas, que envolvem direitos e garantias fundamentais. E a presunção de inocência está justamente no artigo 5º da Constituição dos Direitos Fundamentais. Então, hoje, ao menos na atual composição do Supremo Tribunal Federal, é praticamente garantido que, se você passar uma emenda constitucional alterando para a prisão em segunda instância, o Supremo vai dizer que essa emenda é inconstitucional e vai manter a prisão em bilionésima instância. Lordello, em relação à legalização, descriminalização das drogas, qual é a sua opinião? Você é a favor? A gente tem experiências ruins, por exemplo, no Uruguai, posso citar uma, que teve índices de violência que cresceram muito com a legalização da maconha. Qual é a sua opinião? Lacombe, eu sou especialista nessa área, trabalhei como delegado, estudei, frequentei clínicas, escrevi livros sobre esse assunto, entendo bem sobre cada droga
e os perigos que as drogas geram ao jovem brasileiro. Nós não podemos descriminalizar o uso de drogas. Se você fizer isso... Nenhuma delas. Nenhuma delas. Se você fizer isso, você, dona de casa, você, trabalhador, você vai estar num ponto de ônibus e as pessoas usando drogas do seu lado. Recentemente, conversando com um amigo, jantando, e ele falou que ele achou muito interessante, lá, como ele voltou recentemente, eu não sei de qual país da Europa, parece que foi Espanha ou Alemanha, e ele falou assim, olha, a legislação do Brasil é melhor em relação ao cigarro do que na Europa. Porque ele me disse que lá, aonde ele ia, doutor, as pessoas estavam fumando. O Brasil avançou na questão do tabagismo quando apertou. E quem teve coragem, quero fazer aqui, relembrar o nome do político que teve essa coragem, que foi o Zé Serra. Quando proibiu em São Paulo que você pudesse utilizar o cigarro em bares e restaurantes. E em outros países de primeiro mundo, você não encontra isso. Então, o Brasil avançou na droga lícita. Lacombe, por que nós não copiamos isso para as drogas ilícitas? Pois nenhum pai, nenhuma mãe quer que o seu filho use maconha, cocaína, solvente, anfetamina, não quer. Então, neste ponto, nós temos que fazer o quê? Criminalizar. Mas é óbvio, nós temos que ter uma política de saúde pública. E nós não encontramos no Brasil e famílias têm dificuldade para você ter o tratamento, Lacombe. Você tem um filho, você precisa que o seu filho passe por um psiquiatra, por um psicólogo e, se for o caso, internar. E as pessoas têm muita dificuldade com isso, isso é terrível. Mesma coisa, você está doente e não tem um médico para lhe atender. Emanuel, vê alguma possibilidade de mudança na legislação, da descriminalização das drogas, legalização das drogas? Lacombe, por mais que existam alguns políticos que realmente defendam a questão da descriminalização do uso de drogas, de algumas drogas, né? Normalmente eles gostam de falar que a descriminalização seria da maconha. Fato é que o próximo Congresso dificilmente terá clima político para isso. A gente tem um Congresso que, por mais que boa parte dele vá para a base aliada do governo Lula, boa parte desse Congresso foi eleito de centro-direita, pessoas que têm uma visão mais dura em relação às drogas, e esses congressistas, por mais que eles queiram participar da divisão do orçamento, afinal de contas a gente sabe que toda governabilidade no Brasil é construída 100% com déficit público, esses congressistas eles querem se reeleger na próxima campanha. E essa pauta de costumes é muito cara para o eleitor à direita. Então vai ser muito difícil que se passe uma descriminalização do uso de drogas no Brasil por via legislativa. O que a gente tem visto é a jurisprudência da justiça no Brasil cada vez mais permitindo a ideia de que não é para se aplicar a pena do posse de drogas até um determinado nível de consumo, dizendo que é usuário. Mas existe um outro problema, Lacombe, que não é enfrentado, que deveria ser melhor tocado. Quem estiver aqui em São Paulo e for ali na região dos Campos Elíseos, Santa Cecília, descobre uma região lamentável chamada Cracolândia. Aquilo dali, para quem assiste seriado, é a volta dos mortos-vivos. Você vê pessoas ali que simplesmente são completamente incapazes de se conduzir e tomar qualquer decisão. Essas pessoas não podem ser internadas compulsoriamente por conta de entendimentos judiciais que decorreram aí de algumas medidas no passado de alguns entes públicos que reverteram o que se fazia antigamente em São Paulo, que era a internação compulsória, e a partir daí alguns promotores e juízes entraram nessa onda de não poder fazer o internamento compulsório e essas pessoas são mantidas na rua. O que isso influencia? Você tem um mercado consumidor gigante que não é tratado, pessoas que não têm capacidade de decidir sobre o próprio tratamento, elas não são tratadas, então elas continuam ali na rua, elas atacam carros que passam ali nas ruas, basta você chegar ali, é impressionante, a gente vê os vídeos em grupos de WhatsApp, YouTube, você chega ali no centro de São Paulo, pessoas sendo atacadas para quê? Para que essas pessoas consumam as drogas. Então, quando você tem essa situação, você está mantendo um mercado consumidor cativo. Então, a gente precisaria, na verdade, era de mudança legislativa e jurisprudencial para poder fazer internamento compulsório para garantir que essas pessoas fossem reabilitadas. No final do dia, sob a ideia de que não se pode internar compulsoriamente alguém, na verdade, o Estado brasileiro está desistindo dos seus cidadãos e os deixando ao tráfico. Queria dar um parabéns ao senhor tocar nesse assunto. Lacombe, no meu programa, a gente tem feito diversos acompanhamentos com a Delegacia Seccional da região da Cracolândia, quem comanda é o Dr. Roberto Monteiro. Juntamente com a Prefeitura de São Paulo, eles criaram a Operação Caronte, que já está em fases avançadas. Só para você ter uma noção,
foram presos, do começo do ano até agora, 160 traficantes, apreensão de vários quilos de drogas, apreensão de quase 15 mil celulares roubados. Hoje, se você for na Cracolândia, naquela região do centro, não é o ideal, mas melhorou desde o começo do ano. Mas uma das coisas que me chama a atenção, Lacombe, foi numa das matérias que a gente gravou, o doutor Roberto Monteiro estava lá comandando a operação quando um homem de 45, 50 anos se aproxima dele com R$100 na mão e diz para ele, me vende droga, por favor. Ele não conseguia interpretar que ele estava falando com o delegado de polícia seccional Centro e nós gravamos isso, mostramos no programa. Aí, doutor, o senhor falou muito bem, nós mostramos ali que essa pessoa vive fora de uma realidade. Totalmente. Ele não tem mais discernimento e nesses casos comprovados, que é muito simples comprovar, Lacombe, nós temos que mudar a legislação para a polícia, juntamente com enfermeiros, resgatar esse cidadão, interná-lo compulsoriamente para o bem dele, porque ele na rua, ele vai atentar contra a vida dele e contra a vida de terceiros. E nunca vai melhorar. E nunca vai melhorar. Ele tá num ambiente que só então, propicia essa é piorar. uma pauta que tem que ser discutida para que você dê poder para que polícia, juntamente com a área médica, consigam verificar, bom, como é que nós distinguimos essa pessoa, como o senhor disse, que não tem mais discernimento. Detectado, essa pessoa ela é conduzida coercitivamente, mas ela vai passar por um tratamento. Bom, são muitos desafios na área da segurança pública, uma área que conversa com outras áreas também. Por hoje, foi isso que a gente conseguiu trazer aqui para esse programa. Jorge Lordello, muitíssimo obrigado pela sua participação. Emanuel Pessoa, muitíssimo obrigado pela sua participação. O Agora com Lacombe volta na quinta-feira da semana que vem. Até lá.